No vídeo de hoje vamos falar sobre a memória. A memória está envolvida no processo de aprendizagem e a gente precisa conhecer um pouquinho sobre a memória, esse processo, essa função cognitiva importante para o desenvolvimento da aprendizagem. Eu recebo muitas perguntas assim: meu aluno ou meu filho tem 5 anos, esquece tudo que eu ensino, não consegue gravar. Ou recebo assim: meu aluno ou meu filho tem muita dificuldade de gravar, de reter na memória tudo que eu ensino para ele. Eu ensino e ele esquece. O que eu faço? Vamos falar sobre a memória então? Então vamos entender um pouquinho sobre o processo de aprendizagem e a memória. A memória ela está envolvida no processo de aprendizagem, ela é uma função cognitiva importante para o desenvolvimento da aprendizagem, porque sem atenção não tem memória e sem memória não tem aprendizagem, tá? Então vamos pensar o seguinte: toda a matriz do desenvolvimento da aprendizagem passa pelo cérebro. Então, um processo cerebral, a gente precisa ter esse conhecimento que nós temos o cérebro como matriz. E uma função importantíssima é a memória. Então, vamos entender o seguinte, que as crianças nessa fase estão em processo de desenvolvimento cerebral. Então, ele está em processo de desenvolvimento, ele só vai amadurecer lá por volta dos 20 anos de idade. Então, biologicamente, é normal a criança ter essa função de esquecer, de não guardar na memória. Biologicamente, isso é normal. Mas bem estimulado e com estimulações, potencializa a aprendizagem. E daí então a gente tem recursos e meios de como fazer utilizar da memória que ele já tem, certo? Então no vídeo de hoje eu vou te passar na prática como que a gente pode estar trabalhando, tá? Fazendo com que ele não esqueça do que a gente ensina. Então vamos entender sobre a memória. Eu tenho memória de trabalho, memória de curto prazo e eu tenho a memória de longo prazo, tá? Então, no processo de aprendizagem, primeiro vai passar para a memória de curto prazo, memória de trabalho, onde adquire a informação, onde ele recebe a informação. Primeiro vai passar por esse processo, para depois ir lá para a memória de longo prazo. Como que eu faço essa consolidação da aprendizagem, que é quando passa para a memória de longo prazo? Com repetições. É necessário repetir para consolidar. É um processo cerebral que primeiro vai para a memória de trabalho de curto prazo e depois de muita repetição passa para a memória de longo prazo e aí a criança não esquece. A gente precisa entender sobre esse processo, porque às vezes a gente está cobrando alguma coisa de uma criança que ela está num processo cerebral. Eu mostrei, eu apresentei uma vez, 2 vezes e eu quero que essa criança já me responda. Ela não vai me responder porque ela já esqueceu. Para ela consolidar, ela precisa repetir, repetir, repetir. Por isso que a gente precisa se repetir, tá? E mudando aqui um pouquinho, crianças de 3 anos que assistem filmes repetidamente, não aguenta mais, as crianças querem de novo, mas tu já assistiu aquele filme, justamente por isso, porque eles esquecem, é como se eles estivessem vendo novamente, primeira vez, tá? Então, por causa disso, biologicamente, isso acontece no cérebro, tá? Voltando para a aprendizagem, certo? Vamos para a prática. Como que a gente vai fazer para a criança não esquecer? Ou a criança ou algum adulto que está precisando, que tem essa função cognitiva. Às vezes a gente tem adolescente que está
desenvolvendo ainda a alfabetização, a aprendizagem, eu vou lá buscar na memória de longo prazo, tá? Então, vamos lá, vamos para a prática. Como é que eu faço isso? Primeiro, quando eu vou apresentar as letras, porque aqui a gente fala mais sobre a alfabetização, quando eu vou apresentar uma letra, eu já trabalho de forma lúdica. Por quê? Porque é significativo e eu vou trabalhar de forma lúdica, vai ficar registrado na memória. Quando tu for voltar, tu vai fazer. Lembra quando a prof veio com a fantasia da Emília? Com a fantasia, não sei. Aí tem sugestões para cada letra, né? De como trabalhar de forma lúdica. Mas vamos lá. Na prática, vamos dar um exemplo. Eu quero ensinar a letra S. E eu tenho uma criança muito resistente, um adolescente resistente, não consegue com essa função cognitiva da memória prejudicada e eu quero resgatar lá na memória de longo prazo dela. Como que eu vou fazer? Na prática, a mediação certa, correta, ela é fundamental. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou ensinar a letra S. Vamos supor, S de sapo. Eu quero que ela grave o nome da letra, eu quero que ela grave o som da letra S, eu quero que ela associe ao sapo, que fique isso registrado. Então, eu vou fazer perguntas assim. Já viu um sapo? Vai pensar. O sapo era grande? Era um sapinho? Que cor era o sapo? Sentiu medo do sapo? Nojo do sapo? A mãe gritou, a avó pulou? Aconteceu alguma coisa na vivência dela para ela lá recuperar na memória de longo prazo que ela tem? Aí ela vai falar. Deixa falar. Porque quando ela tá falando, ela tá lá recuperando na memória de longo prazo dela, e aí ela vai conseguir associar, e ela vai conseguir guardar, e aí ela vai ser mais fácil para trabalhar essa função da memória, trazer de volta. Aí quando tiver que buscar de novo a letra S, lembra do sapo, ela vai lembrar da letra S, porque tu trabalhou com a memória de longo prazo dela. E sim, vai precisar fazer as repetições para ela consolidar, mas vai ficar mais fácil de desenvolver a aprendizagem quando tu busca na memória de longo prazo. Mas entenda que existe um processo. Primeira memória de trabalho, a memória de curto prazo, depois de repetições, passa para a memória de longo prazo. E quem tem dificuldade em guardar na memória, sempre é bom ir lá buscar, tá? O que já tem na vivência. Faça boas perguntas. Se já viu, se tem medo, como é que foi aquela experiência, quais são os detalhes daquela imagem do sapinho, do sapo ou do brinquedo, seja o que for que você vai estar utilizando para desenvolver a aprendizagem dessa criança. Para finalizar esse vídeo, eu quero te convidar a conhecer os materiais que eu tenho disponível para a alfabetização. Eu tenho um que eu falo como ensinar letra por letra de forma lúdica. Então tem todas as consoantes para estar trabalhando de forma lúdica, mais do que uma sugestão, porque a gente precisa repetir e voltar, para deixar com significado essa aprendizagem, para estar trabalhando com a memória. Então, importante tá trabalhando dessa forma, com a ludicidade com as crianças. Então, tem sugestão para trabalhar cada letra ali, cada consoante com as crianças, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo tudo que eu tenho disponível para trabalhar com a alfabetização, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Toda quarta-feira ao meio-dia tem um vídeo novo aqui nesse canal, feito com muito carinho, pensando em vocês. Me segue também lá nas redes sociais, no Instagram, Prof. Nájida, diariamente posto conteúdos por lá, tá? Com sugestões de atividades. Se tem perguntas, pode mandar por lá também, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.